7 horas mais 30 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E a Justiça confirma ser ilegal um pagamento de membros da Jare com dinheiro de multas em Jacareí. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí recebeu novos ônibus 0 km para compor a frota do transporte escolar de alunos da zona rural. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Doni, Corinthians segue na lanterna. Tite convoca e Ronaldinho segue preso. E mais, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abre aí as inscrições para o concurso público que vai selecionar aí quase 3 mil trabalhadores temporários para realizar o censo 2020 e tem muitas vagas aqui também para a nossa região do Vale do Paraíba. E hoje nós teremos como convidado o vereador Arildo Batista. Ele participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 31 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 9 de março de 2020, uma segunda-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. Mesa de som, Robson Barros. Bom dia, Robinho. Reportagens, Ana Lúcia Ferreira. E a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote os nossos contatos. 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar a segunda-feira, para começar a semana, terá muitas comemorações, né? Do Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8, mas essa semana aí nós teremos várias atividades aqui em Jacareí também. Para destacar que hoje o dia clareou às 6h01 da manhã, vai escurecer às 18h23. Hoje, temperatura, um sol para cada um, hein? Temperatura deve chegar a 29 graus nesta segunda-feira. E segundo o CPTEC, o dia será com predomínio de sol e poucas nuvens, hein? Porém, a partir da tarde haverá pequena possibilidade de pancada de chuva, principalmente em áreas de serra. As temperaturas estarão estáveis. Estradas. Então atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas, os principais corredores aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está começando a semana aqui na Rádio Mensagem. Vamos direto então para a rodovia Presidente Dutra, né, principal canal aqui de movimentação na região metropolitana do Vale do Paraíba. Nós temos aqueles pontos comuns, né, para o horário aí de lentidão, começando por São José, para quem está saindo aí de Caçapava, Taubaté, o motorista para no quilômetro 136 em São José dos Campos, próximo ao limite com Caçapava, por conta do excesso de veículos. Depois disso, ele consegue fazer um bom desenvolvimento aí da velocidade, chega até a capital paulista na altura de Guarulhos e vai parar no quilômetro 205, também por excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, o motorista que sai de Jacareí e segue para São José para agora próximo ao quilômetro 149, por excesso de veículos também. Não há registro de acidentes graves nas últimas horas na rodovia Presidente Dutra e nas demais e principais rodovias aqui da nossa região. Mercado financeiro. 7 horas mais 34 minutos. O avanço do coronavírus deve reduzir em até 15% o fluxo de investimento estrangeiro direto no mundo, de acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio de Desenvolvimento, que foi divulgado no domingo. A previsão era de um crescimento marginal de 5% para o período de 2020 e 2021. A expectativa é que o vírus possa ser contido pelo menos neste primeiro semestre. Esporte. 7 horas mais 34 minutos, abrindo a página esportiva e abrindo a semana. Conosco hoje o Douglas Araújo, o Internacional. Alô, Douglas, muito bom dia.
Bom dia, Doni, bom dia, Robinho, bom dia a todos os amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo por aí, né, Doni? Aqui tudo na santa paz, e com você, hein? Tudo na paz também, Doni. Doni, essa nona rodada do Campeonato Paulista aí, tirando o Santos, né, a gente fica imaginando como o futebol é engraçado, né? O torcedor do Santos criticando o Jesualdo e tudo mais, mas o Santos é que tá segurando o rojão dos times grandes aí, viu, Doni? O Santos ganhou aí peraí, Doni, fugiu aqui. Vamos falar primeiro do jogo do São Paulo contra o Botafogo, tá, Doni? Pra eu começar a espertar, né? Pra eu ficar desperto aqui, né? Vamos falar do São Paulo, vamos lá. Isso, já voltou aqui, mas vamos falar do São Paulo. E o São Paulo que jogou com o time de reserva, né, Doni? E perdeu aí pro Botafogo de Ribeirão Preto. Se bem que eu estava vendo aí nos programas de televisão o pessoal criticando essa história de jogo com time reserva, que está virado tá com o pensamento lá na Libertadores, mas porque os times lá do Rio Grande do Sul também jogaram com o time reserva, também está com o pensamento aí na Libertadores e ganharam, né? A gente vai falar disso aí no segundo tempo, mas o destaque negativo dessa rodada aí é o nosso Corinthians, né, Doni? O Corinthians não embala. Dá a impressão que o Corinthians atingiu o ápice da preparação lá naquele jogo do Santos, né? Contra o Santos lá em Itaquera. O jogo foi 2-0 naquela oportunidade. E ali se esperava que o Corinthians fosse embalar, que o Corinthians fosse passar pela Libertadores atropelando o Guarani e tudo mais. E o que aconteceu? O Corinthians de lá pra cá só tá decaindo. O jogo de sábado foi muito ruim, viu, Doni? Você chegou a assistir alguma coisa de futebol no final de semana? Olha, eu tava ouvindo pelo rádio, viu, Douglas? Ouvindo pelo rádio, mas você falou muito bem, viu? O Corinthians, me parece que ele atingiu o ápice de crescimento, né? De evolução no futebol. É interessante isso mesmo, muito cedo, né? E apesar das palavras do técnico Thiago Nunes, que viu evolução no jogo, olha, eu não vi evolução nenhuma no jogo contra o Novo Horizontino. O jogo foi muito fraco, Doni. Dos dois lados, houve reclamação aí do técnico em relação a isso, mas já o time de Novo Horizonte, a diretoria, soltou uma nota dizendo que o gramado está perfeito. A empresa que cuida do gramado é a mesma empresa, inclusive, que cuida do gramado do Itaquerão. Então o Thiago Nunes está querendo desviar o foco. A gente não sabe para onde o time pode crescer, né? Fica aquela questão, né, Doni? O Thiago Nunes não pegou o time no final do campeonato do ano passado, teve um tempo aí, foi na Florida Cup e teve tempo para tentar entrosar o time. Aí chega o Pepinho, que veio da seleção, ele coloca como salvador da pátria no jogo lá da Libertadores. Contratou o Ione Gonzalez, que também não tinha treinado, não fez pré-temporada, não fez nada, colocou como titular. Então que ritmo de jogo é esse que ele quer dar para o time aí? Se chega a peça nova, ele vai e coloca, né? Então aí o Corinthians, apesar de estar em último no grupo D, não tá a menos de uma vitória do líder, que é o Guarani, mas eu não vejo muita força, muita disposição aí. Dá a impressão até que o pessoal está de nariz torcido para o treinador por conta dessas regras que ele impôs lá no Corinthians, viu, Doni? Olha, Douglas, em relação às regras, eu acho normal mudança de comportamento. A crítica que eu faço do Thiago é ele ter dispensado os jogadores sem ele ter convivido com esses jogadores, sabe? Principalmente o Ralf. O Ralf, se tecnicamente talvez não se encaixasse no esquema dele, Doni, ali como uma das lideranças, poderia estar dando uma outra motivação para o time, né? Agora, do jeito que o time está jogando, o Ralf jogaria aí tranquilamente, viu, Doni? Você vê pelas estatísticas aí, um dos que mais faz passe, faz lançamento aí é o Gil. Ou seja, o zagueiro está mandando a bola direto para o ataque porque o meio de campo não está criando, né? E para fazer o que o meio de campo do Corinthians está fazendo, Doni, o Jadson também poderia ter ficado aí, dar um treinamento para ele ganhar a condição aqui. Mas para fazer o que o meio de campo do Corinthians está fazendo, o Jadson perfeitamente poderia estar jogando, né? Mas é aquela história, né? Em 2019
fulano e Beltrano não renderam, vamos mandar embora, que eu tenho as minhas convicções, e as convicções estão se mostrando aí erradas, viu, Doni? Mas ele está lá, ele conhece os jogadores, ele que tem as ferramentas na mão para fazer o time render. E se o Corinthians, porventura, passar de fase, eu acho que se passar tanto Corinthians e Guarani ou Corinthians e Red Bull, o Corinthians não passa pelos dois na próxima fase do Brasileirão, viu, Dani? O nível está muito baixo, aliás, não só do Corinthians, mas de outras equipes também, mas o Corinthians está deixando muito a desejar e a expectativa é alguém vai ter que assumir o comando dentro de campo ali, viu, Douglas? Falta uma liderança e tem muito jogador jovem, mas a surpresa negativa também, tirando o futebol, mostrou o Cássio, viu, Doni? O Cássio mostrou uma insegurança no jogo aí, fez uma super defesa no final do jogo, mas no jogo de sábado o Cássio mostrou não era aquele que a gente está acostumado a ver não, viu, Doni? E ele, por tudo que já conquistou no Corinthians, poderia chamar para si aí a responsabilidade de pôr ordem na casa, né? E, Doni, só pra gente falar aí mais um pouquinho aí de um outro jogo, aí o Palmeiras empatou com a Ferroviária. Esses times estão todos com a cabeça na Libertadores, né, Doni? O Palmeiras vai pegar o Guarani e você vê a curiosidade, né? Se tivesse, o C não existe, né? Mas se o Corinthians tivesse passado pelo Guarani e tudo mais, poderia estar jogando, poderia ter clássico, né? Palmeiras e Corinthians aí na Libertadores, o jogo vai ser no Allianz Parque. E no final de semana teria o clássico pelo Campeonato Paulista, né? Mas como o C não existe, o Corinthians pega o controle remoto e vai assistir a Libertadores pela televisão, viu, Doni? Tá certo. E sem ficar torcendo pro São Paulo, por favor, hein? Não, já que o Corinthians não tá, o meu time é o São Paulo. O São Paulo vai pôr jogadores aí. Eu não aceito. Eu não aceito o corintiano torcendo pro São Paulo. Não, eu e o Jader temos um combinado aí, né? Ele torce pro Corinthians, eu torço pro São Paulo. Fica tudo certo. Tá bom, então. Ô Douglas, antes de liberar você que tá sempre viajando aí, tem uma experiência internacional, eu não consegui entender a questão do Ronaldinho Gaúcho, por que ele tá enrolado no Paraguai. A pergunta que eu faço, o passaporte dele era brasileiro com dados paraguaios ou ele fez um passaporte no Paraguai com dados brasileiros? Andor, então, a primeira questão aí é a seguinte, por que ele foi documentos num país, tirar passaporte paraguaio num país que não exige esse tipo de documento para entrar? Ou seja, se você pegar a sua habilitação e for para o Paraguai, Doni, você entra normalmente, certo? Correto. Agora, o documento do Ronaldinho, o documento que ele tem é o original emitido pelas autoridades paraguaias. Se você for pegar pelo número, pelo chip que existe, esse passaporte dele, do irmão dele, efetivamente existem, né, no sistema paraguaio. O que está pegando é que esse documento foi adulterado, ele não foi emitido nem para o Ronaldinho, nem para o Assis. Então, os passaportes são originais, mas houve adulteração do nome tanto do passaporte como também da identidade, viu, Doni? Ele também fez um lá, né? Então, os documentos são legais, só que foram adulterados para que constasse o nome do Ronaldinho Gaúcho e do Roberto Assis, que é o irmão dele. E não haveria necessidade de fazer isso, né? Não haveria necessidade. A gente fica pensando, né, uma pessoa com a fama, dizem, né, que o problema dele todo é em relação ao passaporte brasileiro, mas o passaporte brasileiro do Ronaldinho já estava liberado. Ele tem uma dívida lá no Sul e a justiça bloqueou o passaporte dele, do Assis, mas nessa viagem para o Paraguai, os passaportes já estariam já tinham sido liberados. Ainda que não tivesse liberado, Doni, o Paraguai, a Argentina, aqui os países do Mercosul, não exigem dos brasileiros o passaporte para você entrar. Então, se você quiser passear aqui pela América do Sul, você passeia com a sua identidade. Então, as investigações aí vão esclarecer muita coisa, mas a justiça paraguaia achou por bem prender preventivamente os dois, viu? Nas primeiras informações, eles falaram que eram vítimas, que o empresário tinha entregue os passaportes para ele, mas no decorrer das investigações viram que não era bem assim, não. Então, preventivamente os dois estão presos. Aí tem até uma questão, Doni, mas não é uma questão esportiva, o advogado deles reclamando que houve um abuso porque eles foram algemados. Isso me lembrou de uma
de uma cena daquele Hélio Castro Neves, piloto da Fórmula Indy. Ele foi acusado nos Estados Unidos de crimes fiscais, né, de não pagar imposto e tudo mais. E quando ele foi para a audiência, lá no tribunal na Flórida, que é onde ele mora, onde ele foi acusado, ele não só foi algemado nas mãos, que é a característica do tratamento dos preços lá nos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil que tem essa diferenciação, que a algema não pode ser usada, que o preço não era de alta periculosidade e tudo mais, até concordo, mas foi feito tudo em respeito à legislação paraguaia, viu, Doni? Tá certo. Valeu, Douglas. Me esclareceu muito bem, coisa que ninguém conseguiu me explicar o que estava acontecendo. Obrigado, aí você volta daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho a gente volta, Doni. Um abraço para todos os ouvintes. Um abraço, obrigado aí pela participação. Douglas Araújo aí trazendo informações do esporte aqui da nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. E olha só, hein? Um posto de saúde da família, ele foi furtado no sábado em Caçapava. Um posto de saúde, hein? Moradores da vizinhança flagraram um suspeito pulando o muro do local com sacolas. A polícia militar foi acionada, mas o homem conseguiu fugir. Foram levados aí do local itens como televisão, notebook e panelas. Ele fez uma rampa, fez uma limpa, né? De acordo com testemunhas, o homem pulou o muro e entrou na unidade pelo telhado, abrindo o forro do imóvel. A Prefeitura de Caçapava informou que o posto não vai funcionar nesta segunda-feira, dia 9, porque a fiação do local também foi furtada. O local tem câmeras de segurança e as imagens serão usadas na investigação. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. É aquela história, né? Ele foi procurar atendimento no sábado, como não tinha ninguém, ele aproveitou e levou televisão, notebook e também panelas. 7h46, vamos falar de emprego na nossa região e para quem busca aí uma colocação no mercado de trabalho, pode ser temporário, mas é uma boa, hein? Informação para você agora que está desempregado aqui em Jacareí. O IBGE, ele vai recrutar 200 pessoas para o censo 2020. A repórter Ana Lúcia Ferreira conversou com o coordenador regional do IBGE e traz para a gente as informações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza nesse ano de 2020 um censo. E para esse censo, será necessário também a contratação de pessoas para atuar diretamente nas cidades. A contratação será feita de pessoas que moram aqui na cidade de Jacareí. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Fábio de Albuquerque Pinto, que é coordenador regional do IBGE e fica aqui em Jacareí. Ele traz para a gente as informações. Fábio, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar então falando quantas pessoas serão contratadas e quais são os critérios para a contratação. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia para os ouvintes. Aqui no Vale do Paraíba, nós vamos contratar 350 ACMs e 303, ACMs e ACS e 2.588 recenseadores. São os cargos que a gente tem disponível. O critério para contratação é ensino médio para quem for fazer o cargo de ACM e ACS e ensino fundamental para quem quiser concorrer ao cargo de recenseador. Muito legal. Então a gente vai ter aqui em Jacareí cerca de 200 vagas. Em outras cidades da região nós também teremos vagas disponibilizadas? Como é que vai funcionar, Fábio? Sim, em todos os municípios teremos vagas. Em Jacareí especificamente são 23 vagas para ACS, 4 de ACM e 201 para recenseadores. Mas todos os municípios a gente tem, seja tanto São José dos Campos, Santa Branca, qualquer município, o IBGE vai contratar pessoas em todos os municípios do país. Muitas pessoas que estão acompanhando a Rádio Mensagem estão desempregadas e gostariam de participar desse processo seletivo, embora elas não tenham aí familiaridade em processos seletivos como concursos, por exemplo. Qual que é a orientação que você dá para quem quiser pleitear uma vaga, Fábio? Olha, a gente para fazer a inscrição tem que acessar o site, que é o Sebrasp, com C no começo, então é sebrasp.org.br, pagar uma taxa de inscrição que varia aí para quem for fazer o cargo de ACM e ACS de R$ 35,80 e para recenseador R$ 23,60.
Então tem que pagar essa taxa e se preparar com o que consta no edital, né? Sempre importante que as pessoas que estão interessadas em participar leiam o edital, entendam o edital, porque é ali que contém as informações necessárias para poder fazer a prova do processo seletivo. Muito legal. Uma vez selecionados, Fábio, essas pessoas começam a trabalhar quando que começa efetivamente, né, o censo aqui na nossa região e qual a duração dele também? Então, uma vez aprovada no processo seletivo, as contratações dos supervisores e ACMs estão previstas para o mês de junho, né, e o contrato por 5 meses, ele é prorrogado a cada 30 dias. Para recenseadores, a previsão é que seja contratado no final de julho. Mesma coisa, o contrato é mensal e ele vai sendo renovado. Então, é aí de junho, julho até dezembro, mais ou menos, o período de trabalho junto com a gente. A coleta estará em campo efetivamente, que é quando as pessoas começarão a receber a visita dos recenseadores, aí a partir do dia 1º de agosto. Então, de agosto até o final de outubro, início de novembro, os recenseadores visitam os domicílios. Bacana, Fábio. Olha, muito obrigada pelas suas informações. A gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui. E eu gostaria que você repetisse, então, o site da empresa responsável por essa seleção para que as pessoas tenham mais informações. Olha, o site é Sebrasp, com C no início. Então é sebrasp.org.br e aí procurar pelo processo seletivo do IBGE. Caso tem alguma dúvida, pode entrar em contato também com a agência do IBGE aqui em Jacareí. Nós estamos na rua Lamartine de la Mare, número 153, aqui no centro. E a gente tem 2 telefones, um é o 3951-0977, o outro é o 3952-6436. Então a gente também se coloca à disposição para esclarecer possíveis dúvidas aí, ou dificuldades que as pessoas tenham para fazer as inscrições e participar desse processo. Muito legal, né? A gente vai ter aí esse processo e vamos ter também em breve o resultado do censo atualizado aqui para as cidades da nossa região. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado, Ana, pelas informações. Então, só reforçando, vagas para agente censitário, que exige ensino médio completo. Os aprovados ficarão responsáveis pela coordenação da coleta de dados e supervisionar também as equipes de recenseadores. A vaga de agente censitário é para um contrato de 5 meses, mas o período pode ser prorrogado. Os salários para o cargo variam entre R$ 1.700 a R$ 2.100. O concurso também vai selecionar candidatos para o cargo de recenseador, que exige ensino fundamental completo. Os selecionados farão trabalho nas ruas, entrevistando os moradores para coletar os dados do censo. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h53, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre a carreta, né, de mamografia que estará aqui em Jacareí a partir de hoje. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, 7h mais 55. Muito bom dia. Já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, 9 de março de 2020. E o jornal Folha de São Paulo destaca: multas ambientais atingem menor número desde 1995. O estado de São Paulo, após 366 mortes, Itália isola 16 milhões de habitantes. Correio Brasiliense, petróleo desaba e risco de recessão volta ao radar. O estado de Minas, Minas tem o primeiro caso de coronavírus. Diário de Pernambuco, Brasil e Estados Unidos fecham acordo comercial. Tribuna do Norte, em 6 anos, renda per capita cresce 52% no Rio Grande do Norte. Valor econômico, sauditas abrem guerra de preço que derruba cotações do petróleo.
Jornal o Globo. Governo quer ampliar saques do FGTS para acelerar o PIB. E os jornais regionais destacam: o Vale. 8 mulheres são mortas ou agredidas por hora em São Paulo. E o Diário de Jacareí destaca: Estado de São Paulo tem 16 casos de coronavírus confirmados. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h57, Ceci Souza, Minuto Ceci RH. Minuto Ceci RH. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Bom dia. Vamos para a dúvida de hoje. Peguei uma carta de referência da última empresa que trabalhei. Posso tirar cópias para não precisar solicitá-la novamente? Pode sim. Para comprovar a veracidade desta carta de referência através de cópias, vá a um cartório e faça a autenticação de todas essas cópias. Assim você consegue permanecer com o documento original e fazer o procedimento sempre que precisar. E nas vagas de hoje, temos vagas para auxiliar de contabilidade e mecânico hidráulico. Para auxiliar de contabilidade, essa vaga é para trabalhar em São José dos Campos, experiência na função e em demonstrativo do resultado do exercício, DRE. Ensino médio completo. Enviar currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail auxiliar de contabilidade. E a próxima vaga é para mecânico hidráulico. Local de trabalho é em Jacareí. Será responsável por equipamentos hidráulicos, ter experiência na área, possuir CNH e ensino médio completo. Envie seu currículo para currículo@ccrh.com.br e coloque no assunto do e-mail mecânico hidráulico. Vamos para o Contrate-me. Ana Elisa Barbarossi, moradora de Jacareí. Ela procura emprego de recepcionista. Telefone da Ana: 98264-6716. 98264-6716. E o Vicente Cardoso de Moraes Filho, também morador de Jacareí, ele procura emprego de motorista AC. Telefone do Vicente: 98166-2560. 98166-2560. Tem alguma dúvida sobre processos seletivos, entrevistas de emprego ou quer ser anunciado no Contrate-me também? Acesse ccrh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual. Curso de ensino à distância Jacareí. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual é comprometida com o ensino de qualidade. Você conta com diversas opções de cursos de graduação e pós-graduação EAD. Tudo isso com conteúdo disponibilizado nas mais modernas plataformas online. Inscreva-se e garanta já a sua vaga. Polo de Jacareí, Rua Leonor Chaves Dias, número 51, Centro. Mais informações, ligue 39620089. Pontualmente 8 horas da manhã e esta semana de várias atividades em comemoração aí à Semana da Mulher. O Dia da Mulher, o Dia Internacional, foi no dia 8 agora, foi ontem, né? Mas aí nós teremos no decorrer da semana várias atividades. E aqui em Jacareí, a partir de hoje, o projeto Mulheres de Peito, que é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo para a realização de mamografias ao lado do Parque dos Eucaliptos, na região central. A carreta estará aqui em Jacareí. E para a gente entender um pouquinho como vai funcionar, como será a dinâmica de atendimento para as mulheres, nós estamos em contato com o coordenador do programa Mulheres de Peito, do governo do estado de São Paulo, o Dr. Cícero Campanharo, que está conosco. Dr. Cícero, muito bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, hein? Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando aqui com vocês nesse dia. Nós estamos aí no mês da mulher, né? A gente comemora o mês da mulher, apesar de ontem ser o Dia Oficial Internacional da Mulher. E é um prazer estar aqui falando desse programa, um programa de sucesso no estado já desde quase 5 anos já de programa e que tem tido muitos resultados positivos para as mulheres de São Paulo. Doutor Cícero, a carreta já está instalada aqui em Jacareí, no Parque dos Eucaliptos? As carretas... hoje são 8 carretas rodando pelo estado inteiro. A carreta começa o funcionamento às 8 da manhã, em ponto. Desde as 7 da manhã,
a carreta já está entregando senhas para as mulheres que chegaram mais cedo e, porventura, se houver alguma fila. Essa carreta vai funcionar das 8 às 17, podendo ser estendido para 18 horas, dependendo da movimentação daquele dia. Serão entregues em torno de 50 senhas, caso exista alguma fila e as pessoas já estejam no local, como acontece normalmente. Essas mulheres serão atendidas gratuitamente, não tem necessidade de agendar, não tem necessidade de ter pedido médico, é só as mulheres de 50 a 69 anos, que são as mais beneficiadas por esse rastreio de mamografia, serão atendidas gratuitamente ao chegar no local. E aí é só receber a senha e lá tem uma série de atividades, orientações para aquelas mulheres que, porventura, têm alguma dúvida, e elas serão atendidas lá no local mesmo, onde a carreta está instalada. Até para esclarecer, doutor Cícero Campanharo, mulheres acima de 35 anos a 50 anos devem estar com um pedido médico, não é? Isso. Na verdade, as mulheres com pedido médico, de qualquer idade, também serão atendidas. É claro que o programa, ele vem de uma recomendação do Ministério da Saúde para que mulheres acima de 50 anos, mesmo sem sintomas, mesmo sem ter o autoexame que a mulher faz, né? E às vezes ela sente algum caroço, algum nódulo, e é importante que ela procure um especialista, um médico, para poder avaliar se aquilo ali realmente tem uma sugestão de malignidade. Aquilo pode ser um câncer. E nesse momento o médico vai dar um pedido médico para que ela realize a mamografia ou algum outro exame que seja necessário. Com esse pedido médico, qualquer mulher em qualquer idade pode realizar a mamografia. A mulher acima de 50 anos, ela precisa ter um pedido médico para fazer o exame na carreta? Então, esse é interessante. Acima de 50 anos, a mulher não precisa do pedido médico. É só chegar na carreta que ela vai realizar o exame. Então, só reforçando para quem nos ouve agora, então, de 35 anos a 50 anos tem que ter o pedido de um médico ou até mesmo de um enfermeiro da unidade básica de saúde, né? Exatamente, é isso mesmo. Tá, e a expectativa de atendimento é de quantas pessoas, doutor? Cerca de 50 mulheres por dia. As carretas estão ficando no estado inteiro, em cada município, em torno de 15 a 30 dias, e todos os dias de funcionamento, a carreta atende pelo menos 50 mulheres. Lembrando que a carreta fica de hoje, dia 9, vai até o dia 21, é isso? Isso, exatamente. Tá certo, então. A distribuição de senhas, então, começa por volta das 8 horas da manhã? Desde as 7 horas da manhã, a equipe já está no local e começa a fazer a organização do atendimento do dia. É muito possível que a partir das 7h30 já tenha uma distribuição de senha. Então, tem que orientar, a gente orienta a população para que, se nos dias anteriores que ela chegou lá e não conseguiu ser atendida, que no outro dia que ela possa ir, ela chega um pouquinho mais cedo para poder pegar a sua senha e conseguir ser atendida. É claro que a gente tenta fazer isso da maneira mais organizada possível, privilegiando e explicando às pessoas que foram lá. Se a pessoa, porventura, chegou lá 4 horas da tarde, e no final do expediente daquela carreta e não conseguiu ser atendida, a equipe está orientada para ser o mais gentil possível, explicar se a senha já finalizar naquele dia, como que ela vai fazer para chegar no outro dia, ou em qualquer outro dia que ela possa ir, até o dia 21, claro que a carreta vai estar disponível, como que ela faz para poder chegar, pegar a senha e participar, fazer o seu autocuidado, a prevenção, que é tão importante para as mulheres. A mulher vai ter o resultado em mãos, se ela faz hoje, ela tem o resultado em mãos quando, doutor? O resultado, ele fica pronto em cerca de 3 a 6 dias. Esse é um laudo feito por especialistas. O laudo da mamografia não é um laudo que é realizado na hora, pois ele precisa de um médico radiologista que faz isso, e na carreta a gente faz como nos nossos outros serviços, tá? A gente dá um prazo
de até 7 dias úteis. É claro que normalmente ele costuma ficar pronto antes e isso é enviado ao paciente. E no caso, se for detectado qualquer alteração no exame, qual que é o procedimento, doutor? Nos exames que tem uma alteração, a gente tem uma equipe centralizada aqui em São Paulo que faz toda uma ligação com a rede Hebe Camargo do Estado. Isso significa que as mulheres que tiverem alguma alteração na carreta, elas serão priorizadas nos nossos atendimentos. Será feito um outro exame de confirmação, que a gente chama de uma ultrassonografia, que a gente faz uma biópsia naquele nódulo que possa ser eventualmente um câncer. Essa pessoa ela automaticamente está inserida na rede Hebe Camargo e tem um segmento dela no local que seja mais acessível à sua região. Então é muito importante frisar que se você recebeu uma ligação após fazer a mamografia, que você preste atenção nas orientações e que você utilize desse atentamento de agendamento para que dê seguimento no seu tratamento. A gente lembra que 1 em cada 8 mulheres vai ter algum tipo de alteração ao longo da vida, tá? Mas é claro que quanto mais cedo você consegue diagnosticar um câncer de mama ou um nódulo de mama que possa virar uma malignidade, quanto mais cedo a mulher consegue descobrir isso, maior é a chance de ter um tratamento sem causar maiores males àquela pessoa. Ok, então. Nós conversamos com o Dr. Cícero Campanhara, coordenador do programa Mulheres de Peito, que a partir de hoje vai até o dia 21 no Parque dos Eucaliptos, região central de Jacareí, para atendimento das mulheres acima de 35 anos a 50 anos, que precisa aí de pedido médico. Acima de 50 anos não há necessidade do pedido médico, então desde as 7 horas da manhã já tem distribuição de senhas. Mais alguma informação que ficou que o senhor gostaria de passar, doutor, por favor? Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar para as mulheres aqui, nesse mês de comemoração, e que é tão importante a gente lembrar da prevenção. É o jeito mais fácil de cura, de tratamentos menos dolorosos, que façam, que tenham realmente uma amplitude de cura e de tratamento precoce, que a gente possa, esse é o melhor jeito de prevenir. Então, assim, é melhor prevenir nesses casos, e a gente agradece muito o espaço para poder estar falando para as mulheres aqui sobre esse assunto. Nós é que agradecemos, muito obrigado pela participação. Conversamos então com o Dr. Cícero Campanharo, coordenador do programa Mulheres de Peito, que a partir de hoje estará no Parque dos Eucaliptos, ali próximo da 9 de julho, né, para atendimento aí das mulheres aqui de Jacareí também. Então é importante esta participação. 8 horas mais 10 minutos, informação chegando, pois não, Ana Lúcia Ferreira? Sim, Doni, a Secretaria Municipal de Educação de Jacareí recebeu 11 novos ônibus 0 km para compor a frota do transporte escolar de alunos da zona rural. Os ônibus são trocados a cada 6 anos para garantir a segurança de 1.980 alunos em 31 rotas diárias por período em todos os bairros rurais de Jacareí, uma média de 34 mil quilômetros por mês. A substituição dos veículos faz parte da licitação feita pela Prefeitura ainda em 2018. O contrato oferece esses novos ônibus equipados com plataformas elevatórias para serem utilizadas quando necessário por alunos com necessidades especiais. Cada ônibus possui uma monitora treinada para acompanhar as viagens dos alunos. 8 horas mais 11 minutos e a Secretaria de Saúde do Estado divulgou o primeiro caso suspeito de coronavírus, o Covid-19, em Caraguatatuba. Um paciente considerado como suspeito também em São José dos Campos foi descartado, mas a cidade ainda tem 3 sob a condição de suspeita. Com a atualização, a região passa a ter 7 casos listados oficialmente como suspeitos pelo Estado, mas prefeituras divulgaram dados que divergem da contabilidade oficial. Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que, embora o Estado tenha divulgado um caso suspeito do novo coronavírus em seu boletim epidemiológico, a vigilância do município foi informada que o exame foi negativo.
Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 11 minutos, informação chegando, pois não, Ana Lúcia Ferreira? Sim, Doni, e também trazendo informações aqui do que é notícia na nossa região, em homenagem a Amácio Mazzaropi, também ao personagem do Caipira, por ele imortalizado em Taubaté, o Museu Mazzaropi em Taubaté vai promover o Inspirados em Mazzaropi. A iniciativa é uma oportunidade para novos talentos criarem e representarem o universo da figura do caipira, um símbolo da cultura brasileira. Os selecionados terão a oportunidade de reproduzir a figura do caipira brasileiro, que ficou imortalizada graças ao personagem Jeca Tatu, criado pelo comediante durante a 27ª edição da Semana Mazzaropi, um evento que acontece em abril. Vale cantar, dançar, recitar e cantar causos. Para participar, basta ser maior de 16 anos e enviar até 10 de março para o e-mail inspirados@museumazzaropi.org.br um vídeo de até 3 minutos. A relação dos finalistas eleitos por um júri técnico e popular será divulgada no dia 20 de março. E todos se apresentarão em 9 de abril, a partir das 8 horas da noite, no auditório do Museu Mazzaropi. É importantíssimo dizer que, além disso, os 3 primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, que variam de R$300 a R$1.000. Olha, é importante, né? Sempre destacar a memória do Amácio Mazzaropi, e o brasileiro tem que ter orgulho desse cineasta, desse artista, né? Que nos deixou, e o Amácio Mazzaropi foi realmente uma grande estrela. Então acho que temos que ter realmente essa lembrança e essas homenagens ao Amácio Mazzaropi com essas participações também. 8 horas mais 13 minutos, vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação. Daqui a pouquinho já com a presença do vereador Arildo Batista, que participa conosco do Jornal da Mensagem. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Programação de qualidade é aqui. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta segunda-feira, 9 de março de 2020. Hoje nós vamos receber aqui, já estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, o vereador Arildo Batista, até para repercutir a sua desfiliação do Partido dos Trabalhadores, depois de muito tempo no PT, saiu do PT, mas já colocando a sua pré-candidatura a prefeito de Jacareí para essas eleições municipais de 2020. É com ele que nós vamos conversar a partir de agora, entender por que ele deixou o PT e por que ele coloca o nome dele como pré-candidato a prefeito aqui de Jacareí. Vamos então com o vereador Arildo Batista. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença, hein? Bom dia, Donizete. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma boa semana a todos. Você já foi na jugular, hein? Deixou eu me acomodar na cadeira aqui. Não, lógico que eu estava esperando a pergunta, mas assim, de forma bem sucinta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Essa possibilidade, ela já foi ventilada lá em 2018, acho que você deve lembrar aqui, eu disse. Sim. Que naquela oportunidade não foi possível porque a janela não permitia a troca para o âmbito municipal. Então, naquele momento eu não poderia sair correndo o risco de perder o meu mandato. E que eu havia conquistado recentemente, né, em 2016, sendo o único vereador reeleito daquele grupo de 4. Então ali a gente já havia encontrado uma certa dificuldade. Depois disso, eu tive assim... Eu não gosto de usar muito essa questão de problema. Na verdade, a gente começou a divergir em alguns pontos internamente. Até então ainda era presidente do partido e tive alguns problemas lá. Não gostei muito da atitude que eles tiveram comigo e assim, isso foi criando um certo desgaste. E eu até parei de ir nas reuniões do diretório. E aí em 2018, como eu disse, ventilou-se essa possibilidade. Tinha convite de 2 partidos, inclusive para sair a candidato a deputado, mas como não era possível, eu tive que abortar a ideia e vi deixar isso para a primeira oportunidade, que é agora. Para quem não sabe, a Justiça Eleitoral, ela abre essa possibilidade, que a gente chama de janela política, onde há a possibilidade da troca de partidos sem que aconteça a perda do mandato.
é um período de 30 dias, ela acontece justamente no período de 6 meses que antecedem às eleições. Isso também é válido para quem vai concorrer às eleições. Então, quem quiser concorrer às eleições agora de 2020, em outubro, tem que se filiar a algum partido até, acho que dia 3 ou dia 4 de abril. Quem não estiver filiado nesse período não pode concorrer. Então, é simples, né, explicar por que da saída. Agora, como eu disse, os motivos eu já justifiquei, já havia um desgaste internamente, eu já acho que eu já não estava sendo talvez até útil ao partido, e quando isso acontece é melhor a gente sair numa boa, mas sem nenhum tipo de rusga, a relação muito boa, inclusive com o presidente do partido, Aécio Cavalo, com o próprio Marco Aurélio Hamilton, né, o Jocafe, uma pessoa que eu gosto muito de citá-lo, que foi uma pessoa que quando eu fui para o PT me recebeu, me ensinou muito, né? Hoje ele está aí, né? Tem uma história e outras pessoas que contribuíram muito para a minha formação na política. Então, assim, só tenho a agradecer. E a minha saída, ela se daria também, tendo em vista, além desses problemas, que eu não seria mais candidato a vereador, Doni. Isso, quem trabalha comigo, acho que você já acompanhou o meu mandato, eu desde o início disse que se um dia eu chegasse a ser vereador, que no máximo eu cumpriria 2 mandatos, caso fosse reeleito, porque eu acho que é tempo suficiente para você contribuir, né? Então, eu era até um crítico a quem fazia mais de 2 mandatos, obviamente continua a crítica, acho que dois interruptos sim, mas contínuo, acho que 2 mandatos é suficiente, até para fazer a renovação. E, né, aqui está o Carlos aqui do meu lado, meu assessor, na última eleição, inclusive, eu sentei com os assessores e ofereci a eles a oportunidade de que alguém sair, ao invés de mim, caso alguém deles quisesse. Mas naquele momento eles optaram ainda por manter meu nome e graças a Deus a gente foi reeleito. Agora uma nova história que a gente vai começar a construir. O vereador Arildo Batista colocou aí que esse desconforto lá atrás já com o Partido dos Trabalhadores, vou usar até essa expressão, desconforto. Uma coisa é sair do Partido dos Trabalhadores e outra coisa é escolher uma outra legenda. A gente está num mundo onde o PT tem muita resistência ainda. Verdade. 8 anos para quem vai para 8 anos aí de mandato como vereador, e logicamente já tinha uma atuação dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. Acho que muita gente deve perguntar, mas deixa o PT, mas sai do PT? Olha, uma pessoa perguntou para mim no Facebook, né? Exatamente, sim, mas de uma forma até maliciosa, né? Ele disse o seguinte: e as suas convicções? Eu digo o seguinte: convicção, ela não vem do partido, não é o partido que me coloca as convicções são minhas, são da minha formação, da minha história de vida, do meu caráter e daquilo que eu acredito. Então não importa o partido que eu vá, né? Obviamente as minhas convicções de vida, né? Como eu trato a coisa pública, como eu respeito as pessoas, como eu tento dialogar, ela não vai mudar. Até porque uma das coisas que eu era criticado dentro do partido era por ser uma pessoa que dialogava demais. Inclusive chegaram, Donizete, por isso que foi um dos problemas. Algumas pessoas do partido me criticavam porque às vezes eu votava alguns projetos do atual governo. Eu falei, minha gente, eu sou vereador da cidade, os projetos, eles são benéficos para a cidade, eu tenho que defender, eu estou aqui para isso, eu não estou aqui para defender uma posição do partido de algumas pessoas que acham porque perderam a eleição, porque estão na oposição, que eu tenho que ser contra tudo. Eu falei, então, ali já mostrei que a minha convicção era outra, se é que isso pode ser considerado convicção. Então as pessoas precisam entender que nenhum partido molda a pessoa, Donizete. O partido, ele é um veículo necessário para você participar de um processo político. Houve uma definição muito interessante do Flávio Dino, o governador do Maranhão. Ele diz o seguinte: o que é um partido? Se você fizer um partido hoje novo, zerinho, né, você vai regimentar pessoas. Nesse grupo de pessoas, virão pessoas com diferentes convicções, que é o pluralismo, que é importante, né? Porque onde tem todo mundo pensando igual, alguma coisa está errada. No meio dessas pessoas, pode acontecer de alguém se eleger, depois que toma posse, ele fazer coisas que não combinam com, vamos dizer, com a ética. Então, quer dizer, era a convicção do partido? Não, é a convicção daquela pessoa, era a formação, era o caráter daquela pessoa. Então, assim, eu quero aqui até deixar muito claro, né, que essa marcação cerrada sobre o Partido dos Trabalhadores é um erro muito grande da sociedade, é uma falta, às vezes, até de reconhecer, né, que, por exemplo, aqui na cidade de Jacareí, o PT governou por 16 anos. Será que era tão ruim assim?
Então, as pessoas, olha o Marco Aurélio, eu faço questão de falar o nome dele aqui, não tem problema nenhum. Marco Aurélio, todo mundo fala bem dele hoje na cidade porque ele deixou uma marca positiva. Então, gente, misturar o caráter, a convicção da pessoa, porque ele está num partido que... Qual partido não tem problema? Se você citar um partido hoje que fala assim, que não tem uma pessoa envolvida no escândalo, ou envolvido com a justiça, eu vou para esse partido. Mas não tem. E o partido que eu estou escolhendo, que hoje posso falar aqui, ainda não estou filiado, que é o PTB, eu sei que tem muitas pessoas ali que estão envolvidas assim também. Então por que ele então, vereador? Porque exatamente eu recebi um convite, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Campos Machado e ele ofereceu o partido à época. Eu não, naquele momento eu disse para ele que não era ético, porque eu estava no Partido dos Trabalhadores. Depois, numa segunda conversa, ele insistiu para que a gente montasse, o PTB existe aqui na Zé, mas não está funcionando. Então ele falou, olha, já que você está com vontade de sair, pega o partido, toca o partido pra gente. Aí eu conversei com o meu pessoal, a pessoa falou, vamos um momento novo da política, quem sabe a gente consegue trazer pessoas e montar aí pessoas que queiram talvez contribuir de uma outra forma com a cidade. Ponto. Segundo, e aí no terceiro momento, quando a gente foi lá e dissemos para ele, olha, nós vamos tocar o partido. Aí ele me fez um convite, ele falou, olha, você não gostaria de colocar seu nome para prefeito lá na cidade de Jacareí? Quer dizer, veja bem, um deputado renomado, Campos Machado, história que tem aí, né, muito tempo na política aqui em São Paulo, ele me faz um convite desse. Nós conversamos, analisamos e tomamos a decisão. Falei, olha, vamos topar esse desafio. Então, por isso, agora, tem que saber a história do PTB também, né? O PTB, ainda que hoje ele é um pouco diferente, o PTB ele vem das origens trabalhistas. Surgiu em 1945, época do Getúlio Vargas, né? Tinha o apoio de muitos dos sindicatos. Então tem um histórico também trabalhista, que é muito importante a gente saber. E depois do AI2, que acabou caçando o pluripartidarismo, que ficaram só MDB e Arena, quando em 1980 houve a abertura, o PTB estava quase indo para o Brizola, ficou uma briga com a Ivete ali, e a justiça acabou dando causa para a Ivete, que era filha do Getúlio, e ela ficou com o PTB, e o Brizola, naquela época, montou o PDT. Então, assim, eu não estou fugindo nem um pouquinho das minhas convicções, né? Então as pessoas ficam criando uma celeuma. Hoje tem mais 4 ou 5 vereadores na Câmara trocando de partidos. E aí que eu acho engraçado, porque tem uns que é oposição, vão para partidos que estão na base do governo. Eu estou indo para um partido neutro que hoje não tem nenhum vínculo com o atual governo. Isso é convicção, isso é postura. Eu continuo na oposição. Então, deixar bem claro aí para a sociedade. Bom, logicamente um convite do Campos Machado para que o vereador colocasse seu nome a pré-candidato a prefeito de Jacareí é uma coisa, mas tem aí sua equipe de assessores, também tem aí os seus amigos e logicamente tem a sua vivência na política de Jacareí. Mas o que é que te convenceu? Olha, eu preciso subir um pouco mais, um degrau a mais na política. Bom, Doni, eu sempre uso você como referência, me perdoe, mas é que a amizade nossa e a nossa história andam muito juntos. Até 2000, eu trabalhava na iniciativa privada, né? Foram 20 anos, foram 10 anos de Papel Simão, 2 anos de Monsanto e 8 anos de Pirelli, né? Que aqui chamava Solac. Quando houve o convite do Marco Aurélio, na primeira gestão dele, para ser o subprefeito de São Silvestre, ali, aquela experiência foi obviamente me encantando de essa possibilidade de estar junto, né, de estar realizando coisas, transformando a vida das pessoas, e isso aconteceu, né, nos primeiros 8 anos do Marco Aurélio nós fizemos uma mudança muito grande na cidade de Jacareí, né, e daí para frente, obviamente eu continuei naquela busca de ser vereador, para conhecer o lado legislativo, e aí em 2012 isso aconteceu. Em 2010 teve um períodozinho rápido ali que eu era o primeiro suplente, assumi por 20 dias no lugar do ex-vereador professor Marino, e em 2012 eu me elegi e praticamente o mais votado da cidade, né? Eu perdi para o Maurício Raca, que havia sido candidato a prefeito anteriormente, por praticamente 30 votos, quer dizer, não era pouca coisa, eu fui o segundo vereador mais bem votado da cidade. Fui presidente da Câmara de Jacareí naquele período. Depois do grupo de 4 vereadores, com toda aquela dificuldade que o PT teve, né, aquele massacre midiático contra quem participava do PT como se a gente fosse bandido, né, e todo mundo sabe que não é, infelizmente a mídia coloca isso, eu fui o único reeleito, né, e estou fazendo um trabalho
como eu disse, de oposição, mas uma oposição responsável, sistemática, inclusive uma relação muito boa com o atual prefeito, uma relação de respeito. Votei várias vezes junto com o governo quando o projeto era de interesse da cidade. Quer dizer, você acumula 12 anos de prefeitura, passando por Secretaria de Esporte, Direção de Logística, Secretaria de Governo, Subprefeitura, conhecendo de certa forma a máquina. Depois você fica 8 anos no Legislativo, conhecendo o outro lado. Eu penso assim, eu não sou, obviamente, a cereja do bolo, mas acredito que estou preparado para poder, sim, estar à frente desse processo. Lembrando que o prefeito não é o mágico, ele não tem uma varinha de condão que vai transformar, mas é uma pessoa capaz de enxergar e montar uma equipe, colocar nos devidos locais, nas secretarias, nas diretorias, pessoas que conheçam o trabalho, que possam contribuir para você construir uma cidade que de fato atenda aí aos anseios da cidade de Jacareí, que infelizmente nesses últimos anos aí a autoestima está muito para baixo. Tá aí o vereador Arildo Batista participando conosco aqui no Jornal da Mensagem, então confirmando a sua saída do PT e já dizendo aí a sua ida para o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já para sabermos muito mais do vereador Arildo Batista e, logicamente, os seus projetos aí para os próximos segmentos aqui na nossa cidade de Jacareí. Você também pode deixar sua pergunta para o vereador Arildo Batista pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. 97411-0125. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Começando a semana já agitada na política aqui de Jacareí, hoje com o vereador Arildo Batista, né, conversando conosco aí, já dando destaques sobre aí os próximos passos da tua vida política aqui em Jacareí também. Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, Doni, trazendo a informação aqui também dos nossos ouvintes, o Gilson gostaria de saber qual é a opinião do vereador em relação a um abaixo-assinado que está sendo realizado aqui em Jacareí para reduzir o salário dos vereadores, secretários e prefeitos. A opinião do vereador sobre isso. Bom dia, Gilson, muito obrigado pela oportunidade. Gilson sempre atento aí com a vida política da cidade. Gilson, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que a questão da vida pública, ela se resume ao dinheiro, ao financeiro. Se você faz uma análise de curto prazo, uma pessoa que deixa um emprego, um bom emprego, um bom gestor, que deixa um bom emprego para participar, por exemplo, durante 4 anos, né, da vida pública, ele corre o seguinte risco: podem ser mais que 4, mas podem ser só 4. Obviamente é um desafio muito grande para ele. Então é mais ou menos como uma empresa que tem um bom salário, que oferece isso para um profissional. Eu digo o seguinte: se vocês querem uma cidade que de fato se desenvolva, uma cidade que tenha um olhar para todos, você precisa de bons profissionais, como eu disse anteriormente. Você não acha isso em qualquer lugar. Isso não está ali na prateleira onde você pega e põe. A política, ela hoje passa por um processo, inclusive, até de gestão, de pessoas com competência para fazer gestão. Até 2000, Donizete, eu me lembro, as gestões públicas eram feitas de qualquer jeito, não tinha controle nenhum. Era muito comum o último prefeito largar uma bomba para o próximo prefeito. Por quê? Ele chegava no último ano, ele torrava, gastava, fazia de tudo para reeleger normalmente seu sucessor, porque naquela época não tinha reeleição. A lei de responsabilidade fiscal também. A lei que veio em 2002 acabou com isso e foi modernizando a gestão. Hoje o Tribunal de Contas tem uma lupa do tamanho da lua para olhar as ações dos governantes. É raro hoje um secretário, um prefeito, um presidente de Câmara que não sai com pelo menos aí uma meia dúzia de processos nas costas. Não porque ele fez coisa errada, porque às vezes a justiça entende que ele fez coisa errada e ele tem que provar que não, mas ele tem que provar. Então, essa ideia de você reduzir salário achando que isso resolve o problema da cidade, se você fizer uma conta básica, você vai ver que a economia ela é insignificante diante dos estragos que podem ficar se você
não atrair bons profissionais, pessoas comprometidas com o projeto, para de fato fazer o que tem que ser feito. Então, assim, eu não vou ser demagogo aqui, né, e falar assim, não, porque tem que diminuir mesmo. Falei assim, olha, eu acho que hoje, para quem trabalha, para quem é vereador e atua, de fato faz o seu trabalho, o salário tá tranquilo, tá? Para mim corresponde, assim como do prefeito e dos secretários. Agora, tem gente lá que talvez não mereça ganhar R$1.000. Aí, quem tem que ver isso é a população, é a sociedade. No caso da prefeitura, é o prefeito. Eu sempre critico isso e falei várias vezes para o Isaías, você é uma pessoa de bem, você tem boas intenções, porém, você montou uma equipe que tem um pessoal seu que não sabe nem o que é Jacareí. Eu falei, e isso te traz prejuízo, é você que paga o pato, é você que paga esse preço. Então, por isso que eu digo, o prefeito, ele é espécie de um técnico, né? Que ele não precisa ter jogado futebol, mas ele tem que conhecer futebol e apontar as peças no local certo. Ele monta uma boa equipe. Então, eu sempre gosto de fazer esse paralelo com o futebol. Então, assim, eu não vou entrar aqui nessa facilidade de vender essa ideia de que baixando o salário dos vereadores, por exemplo, isso vai trazer benefício. Porque, olha, a corrupção ela se dá nesses meios. Porque um vereador que se elege e depois não tem condição de se manter... Qual é a tendência dele? A fazer negociata, a chegar no prefeito, pressionar o prefeito. Olha, eu voto seu projeto, mas você precisa... É assim que funciona, gente. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Eu falei, eu tenho muita convicção disso, né? Porque eu acho assim, se eu tiver a oportunidade de governar essa cidade, eu vou tentar trazer os melhores profissionais. E dentro da realidade, logicamente. Então, eu não caio nessa ilusão, não. Eu acho que vai ser um atraso para a cidade se isso de fato vingar. O vereador Arildo Batista deixou o PT na última quinta-feira, dia 5. Hoje, dia 9, já segunda-feira, e o vereador ainda não se filiou ao PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Por quê? Então, na sexta-feira nós recebemos a carta, fomos até o cartório, fizemos todo lá o procedimento. Então, hoje eu estou sem partido. Provavelmente na quarta-feira, né, na sessão de Câmara, a tarja lá do meu nome vai aparecer sem partido. Mas nós marcamos já uma data, no dia 16, próxima segunda-feira, às 19 horas na Câmara Municipal. Nós vamos fazer uma reunião ampliada, inclusive para filiações também de outras pessoas que já se manifestaram, né, favorável a vir para o nosso partido, para contribuir na construção de um projeto para a cidade, e também dos pré-candidatos, né, pessoas que estão colocando seus nomes para poderem participar do pleito agora em outubro. E aproveito, Donizete, a oportunidade, a grande audiência dessa rádio, para convidar as pessoas. Existem muitos filiados no PTB que infelizmente nós não temos os contatos devido ao tempo que passou. Precisamos atualizar, então já faço o convite, você que é filiado, você que simpatiza com o PTB, compareça à Câmara Municipal no dia 16, na próxima segunda-feira, 19 horas, que serão muito bem recebidos, para ratificar a sua filiação. E já também convida aí as pessoas da cidade, você que tem vontade de participar da vida política, ser candidato, nos procure, o PTB está de portas abertas lá para poder receber as pessoas que querem ajudar a construir aí um projeto para a nossa cidade. O José Maria Pereira de Andrade, lá do Paraíso, está dizendo o seguinte, ele está feliz com a decisão do vereador Arildo Batista, ele diz que não acha saudável que o vereador se perpetue no cargo e almeja novos desafios, é uma atitude que deve merecer aplausos. Quanto à ideologia, ela só se verifica de verdade quando o cidadão senta na cadeira e impõe a caneta. Todo nosso apoio à decisão do vereador. Aí o José Maria Pereira de Andrade, que foi também secretário de esportes aqui em Jacareí. Obrigado, Zé. O Zé é um amigo, né? É claro que a gente fica feliz porque ele acompanha a nossa vida política. Eu acho muito importante quando ele fala isso, porque uma coisa que eu acho importante colocar. As pessoas reclamam às vezes de falta de opção. Eu não sou melhor que ninguém, nem pretendo, mas eu sou uma opção. Então, as pessoas não precisam ficar revoltadas porque eu estou colocando meu nome. As pessoas que têm vontade, que acham que têm capacidade, devem fazer isso também. Tem que ter coragem, né? Eu sempre digo, tem que ter coragem. Mas aquelas pessoas que só ficam do lado de lá criticando aqueles que têm coragem, né? Porque tem que ter coragem para entrar na política, né, Doni? Eu falo muito isso para o atual prefeito, eu falo, cara, se fosse você, não teria mexido, porque eu falo, Isaías, você não tem cacuete nenhum para prefeito. Mas eu falo isso para ele, não estou falando aqui em público, porque assim, às vezes as pessoas pensam porque você é letrado, porque você é estudioso, não basta isso, você tem que ter algo mais, você tem que ter filho, tem que gostar de povo, tem que sair na rua, tem que ouvir, as pessoas vão xingar, vão reclamar.
Esse é o desafio do político, né? Que ficar sentado numa cadeira no ar-condicionado, como muita gente faz, isso é fácil. Né? Aliás, vereador, é importante isso que o vereador colocou em relação aí de ser xingado, ser cobrado. Eu me lembro que a professora Ana Abreu, quando postou uma foto com o ex-prefeito Marco Aurélio, ela foi bombardeada nas redes sociais, e isso mexeu com a família dela, com a estrutura dela. E ela desistiu agora. Eu não sei se esse foi o caso, mas tem N motivos. A partir do momento que o vereador coloca que é pré-candidato a prefeito de Jacareí, saiu do PT, vai para o PTB, ou seja, a batata começa a assar também. Como é que o senhor está preparado para isso? Então, eu estou muito bem preparado. O escudo é bom. Primeiro que tem um escudo das pessoas que estão comigo, porque eu sempre digo, uma candidatura, ela não é fruto de uma vontade única. Ela tem que ser fruto da vontade de um grupo de pessoas. E isso eu senti que eu tenho. Não sei o tamanho, mas nós temos. Claro que eu preparei minha família. Meus pais não têm acesso à rede social. Eu só falei, mãe, pai, olha, se alguém vier falar alguma coisa, não esquenta a cabeça, mãe, eu já tô calejado. Não dá atenção, não responde e tal. Para os meus filhos, né, e a minha esposa, que já atua um pouco na rede, eu já preparei o espírito deles, né? E aí, logicamente, o irmão que é padre falou, Dinei, não se assuste, né? Se alguém falar alguma coisa para você, fique tranquilo. Ele falou, não, meu irmão, vai em frente, que, como eu disse, ele me conhece, ele sabe como funcionam as coisas. E a política virou isso, né, Doni? Virou, infelizmente, um campo de batalha, de ataques, né? Não há mais debate, não há discussão. Eu não entendo por que esse ódio, até porque se todo mundo que colocar seu nome, for ouvir o que as pessoas dizem, né, contrária, não vai ter candidato, não vai ter ninguém, né? Eu lembro, se me permite rapidinho, uma historinha que eu aprendi na primeira eleição minha, né? Que é a história da abelha surda, que tinha um copo de mel e várias abelhas tentavam subir para poder acessar o mel. E os que não ficavam ali do contra gritavam, não vai não, você não vai conseguir, você é louca, você não consegue. E ninguém conseguia. De repente chegou uma abelhinha, chegou do nada, subiu, pulou dentro do tacho do mel. Falou, mas caramba, o que aquela abelha, como é que ela conseguiu? Daí o outro falou assim, não, aquela é surda. Entendeu? A lógica é essa. Você tem que dar ouvido para quem está do seu lado, para quem está te motivando. Porque a política é uma missão, é um desafio. A própria igreja coloca isso. Deixa eu até aproveitar, e tem mais perguntas chegando, Ana Lúcia, depois não, Ana. Sim, Doni, algumas participações aqui. O Benedito Jacaré parabeniza o vereador aí pela atitude. Também a Eliana gostaria de saber quem será o seu vice na chapa. Aí o pessoal obrigado. Já tá vendo? Jacaré, você sabe, né, o lugar que você tem no meu coração, né? Um dos primeiros amigos que eu fiz na prefeitura, assim, um exemplo, Donizete, de profissional, né, de servidor público, que ele fala assim, não tem tamanho. Claro que ele simboliza outros que eu também conheci. Bom, Helena, é o seguinte, escolha de vice, ela não passa por uma vontade própria de novo. Tudo isso é um processo de composição, de partidos que podem se manifestar, querer estar junto com a gente. E aí a gente precisa também abrir oportunidades para fazer uma composição. E isso está aberto, inclusive, para os demais partidos. Quem quiser nos procurar, vamos conversar, né? A minha decisão de ser o candidato a prefeito, ela também, a gente tem que ser flexível. Eu tenho que partir do ponto zero, quer dizer, se amanhã aparece um partido com uma proposta, com um candidato que talvez esteja acima daquilo que eu posso oferecer, eu não vejo problema de você sentar e conversar. A gente tem que ver o que é melhor para a cidade. Não tem que pôr vaidade às frentes das coisas. Não tem que ser eu a pessoa. Eu estou encabeçando hoje. Amanhã pode ser que a gente se junte com um grupo que tenha uma condição até melhor que a nossa. Então está aberto, até ele me permitiu dizer, o Walter de Souza, que está à frente do Avante, nós estamos conversando, já temos uma afinidade muito grande, possivelmente o Avante esteja junto com a gente também nessa caminhada. Estamos conversando, ainda não tem nada certo, mas é um primeiro partido que já nos procurou e está conversando. E a gente espera que outros também nos procurem. Ok, então tem mais perguntas aí, Ana? Sim, Doni, uma participação aqui da nossa ouvinte Janete Palácio, né, que retrata aí a desilusão mesmo do jacariense, do brasileiro em geral, com os políticos. Ela diz o seguinte, em relação ao salário dos vereadores, deveria ser o salário mínimo para prefeitos e vereadores sem exceção. Esse abaixo-assinado não vai dar em nada, é a minha opinião, Janete Palácio. O vereador Arildo, eu conversei com alguns pré-candidatos já, e a gente percebeu que nas últimas eleições as redes sociais virou aí um campo de guerra, e não se teve propostas. Praticamente aí os prefeitos que foram eleitos aí, ninguém sabe aí o que eles prometeram, qual que era a proposta. A expectativa que esse ano também a questão das redes sociais também não vai ser tão diferente assim.
como mostrar proposta para as pessoas, falar o que na questão da saúde, por exemplo, do emprego, habitação, enfim, como colocar os assuntos em pauta? Eu parto de dois princípios. O primeiro é assim, não é o momento da gente tratar disso. Temos que tomar cuidado para não atravessar aí os prazos, né? Nós estamos ainda numa pré-campanha, né? Criaram agora essa modalidade e obviamente a gente toma certo cuidado para não fazer uma campanha antecipada, mas não há problema nenhum, até porque eu estou na vida pública, é muito tranquilo para mim. A realidade desde 2016 mudou muito no Brasil. Desde a mudança do governo federal, o que a gente percebeu é que há uma redução substancial de recursos que ajudavam a desenvolver os municípios. E o governo federal, desde 2016, como eu disse, fez várias alterações nas leis, né? Inclusive aquela questão, por exemplo, do teto de gastos com áreas sociais, área da saúde e área da educação. Olha só o problema que isso causa para os municípios. O Fundeb está aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Você imagina se o Fundeb acaba, quem vai financiar o pagamento do salário dos professores hoje? Tem municípios aí que dependem quase que integralmente do Fundeb. Então, nós não podemos ter a ilusão de chegar e passar para a sociedade, né, na ânsia de querer, vamos dizer, convencer as pessoas, até porque as pessoas não são bobas, de que a gente hoje pode fazer uma transformação que aconteceu no passado, onde havia uma fartura de recursos do governo federal e do governo estadual que ajudava os municípios a desenvolverem. O problema que eu vejo hoje no município é a falta de conhecimento de gestão, onde você gasta mais do que arrecada. As previsões, elas são sempre, né, aquelas mais otimistas, mas a realidade é outra, basta você olhar aí o cenário econômico. Então o que você precisa hoje? Fazer uma gestão, primeiro, eficiente, ou fazer o quê? Economia, é você cortar os gastos realmente desnecessários, porque a gente sabe que quando tem fartura, você cria um monte de coisa. Eu poderia aqui falar de um monte de coisa que o prefeito criou, que eu critiquei, enquanto vereador de oposição, disse que aquilo era um erro, que aquilo ia trazer péssimas consequências a partir de agora para o município. Mas aconteceu. Então a gente vai ter que rever algumas coisas, outras são reversíveis, outras não. Por exemplo, se você cria cargos, não tem como você reverter, não dá para você extinguir os cargos. Mas, por exemplo, se você faz um contrato de aluguel de algumas coisas que custam caro e desnecessárias, isso você pode rever. Então, eu acho que a primeira coisa é fazer uma lupa. Por isso que é importante trazer profissionais para ajudar a construir um plano sustentado numa realidade, né? Numa possibilidade real e não ilusória. Então, eu assim, de antemão digo para vocês, não esperem do Arildo grandes propostas de projetos grandes para a cidade, mas assim, comprometimento em fazer uma gestão eficiente, principalmente no primeiro ano, que é o pior ano que tem, porque é onde você pega as coisas ali e não sabe como que está, né? Mesmo você tendo aquele períodozinho de transição, mas na hora que você senta na cadeira é que você vai ver de fato o tamanho da encrenca. Então, é procurar realmente aproveitar o máximo do tempo possível para poder dar uma enxugada, economizar recursos para pegar esses recursos e aplicar na onde? Na manutenção da cidade, né? Melhorar as condições da cidade para as pessoas terem uma cidade melhor. Vindo recurso do governo federal ou de algum tipo de financiamento, aí a gente começa a pensar em grandes projetos. E isso é possível porque você faz isso anualmente. Você tem o primeiro ano, você faz o plano plurianual, que é aquele projeto de perspectivas de 4 anos, né? E depois você vai fazendo a LDO e você vai ajustando. Então, é não vender ilusão, é dizer o seguinte, a realidade é outra. Haja vista aí o governo federal, né, que passou um ano, prometeu que a economia e emprego, tá aí, estamos virando o ano aí e a gente viu o resultado. E isso afeta diretamente quem? Os municípios. É onde está, vamos dizer, a camada da sociedade que mais precisa, porém é onde menos se tem. Ana, tem mais aí alguma colocação aqui para o nosso convidado de hoje, vereador Arildo Batista, participando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem. E cada um que vai se definindo, cada partido que vai se definindo, a gente vai trazer aqui no nosso jornal para entender, né? Até porque ainda é permitido, como pré-candidato, dar um pouquinho da sua fala, da sua perspectiva, porque agora também reduziu até o tempo de campanha, né, vereador? São 45 dias praticamente. Olha, né? Tá aí uma coisa que eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom porque, falar a verdade, José, 90 dias... O consumo de recursos, os oportunistas de carteirinha que ficam esperando as eleições para poder fazer seu pezinho de meia, e o gasto que se tinha, porque na verdade a política ela se constrói no dia a dia. Por isso que às vezes as pessoas ficam bravas da gente estar anunciando o nome agora. Não dá para me anunciar faltando 30 dias para a eleição.
A gente precisa se colocar, por isso que foi aberta essa possibilidade de pré-candidatura, para que as pessoas saibam pelo menos quem são, e aí vão procurando, vão olhando a vida dessa pessoa, vão conversando, vão chamando ela para conversar. É um processo. Eu acho bom, porque na verdade aqueles 90 dias ficavam até maçantes, né? Eu me lembro que assim, todo mundo se preocupa só com o executivo, né? É o prefeito, é o governador e é o presidente. Esquecem dos parlamentares, né? Aí a gente vê no dia da eleição nego catando, né? Pessoas catando o santinho, né? Que o pessoal chama, no chão, né? Os panfletos os ali, panfletinhos, né? Porque não sabem quem votar. E aí as pessoas querem culpar, né, as pessoas que são eleitas, né? Então a gente precisa também chamar a atenção do eleitor para prestar atenção, aproveita os 45 dias para analisar os candidatos, porque não é possível que no universo de mais de 200 candidatos as pessoas não consigam escolher um, que pelo menos, não interessa se ele vai ganhar ou não olhe a chance dele, olhe se ele é a pessoa que te representa. Se ele é a pessoa que te representa, dê o voto de confiança para ele, que é assim que se constrói uma democracia sólida. Muito bem, o vereador Arildo Batista abrindo a semana com a gente aqui no nosso Jornal da Mensagem. Só tenho que agradecer a tua presença, a tua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, vereador. Zete, muito obrigado. Obrigado a todos aí que contribuíram, né, nas redes sociais. Independente se é um contra ou a favor, isso para mim não importa. A beleza da democracia, né, é essa. Ninguém é 100%, ninguém é unânime, né? E nem gostaria, porque imagina se todo mundo falar, nossa, esse é o salvador da pátria, porque a gente sabe que não é. Então, quando tem o contra, isso só nos motiva, inclusive, para poder corrigir nossas rotas, né? Ver onde estão os nossos erros, onde a gente não deve errar e receber o apoio daqueles que estão com a gente, né? Porque uma campanha, uma disputa, se não tiver pessoas amigas, pessoas que acreditam na gente do lado, a caminhada é em vão. Então, obrigado a todos, uma ótima semana e que Deus os abençoe. Obrigado pela participação conosco, o vereador Arildo Batista participando conosco, né? Vai se filiar aí ao PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, foi o nosso convidado de hoje. Vamos no intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h56. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Então vamos direto para São José dos Campos com o Bruno Andrade. Alô, Bruno, muito bom dia. Bom dia, Doni, bom dia, rádio ouvinte e internauta da nossa Rádio Mensagem. Na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco celebrou a missa na Capela Santa Marta, transmitida ao vivo hoje e nos próximos dias, para manifestar sua proximidade cotidiana aos que estão envolvidos na epidemia de coronavírus. Francisco convidou os fiéis a viver esse momento difícil com a força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade, buscando o sentido evangélico nesse momento de provação e dor. Abre aspas. Nesses dias oferecerei a missa para os doentes dessa epidemia de coronavírus, para os médicos, enfermeiros, voluntários que ajudam muito, familiares, para os idosos que estão em casas de repouso e para os presos. E o Ângelus Dominical foi realizado dentro da Biblioteca Apostólica para evitar o risco de contágio entre os fiéis, respeitando a determinação da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano. Até o dia 15 de março estará suspensa a participação dos fiéis nas missas realizadas na Capela Santa Marta. O Santo Padre celebrará a Eucaristia em caráter privado, sendo transmitida ao vivo pelos meios de comunicação. E em nossa diocese, algumas medidas também foram adotadas, como a Sagrada da Comunhão seja distribuída aos fiéis somente sobre a espécie do pão e colocada na mão. A comunhão para os doentes deve se revestir de particular atenção, sobretudo se vários forem visitados em sequência. Manter abertos os locais e promover a maior ventilação possível onde acontecem as celebrações. E nas celebrações sejam emitidos o abraço da paz, bem como o costume de rezar o Pai Nosso de mão dada. E ainda, orienta-se a boa higienização das mãos dos ministros ordenados e extraordinários. O decreto do Bispo Diocesano você pode conferir em nosso site, diocesesjc.org.br. Por hoje é só, baixe o aplicativo da Diocese em seu celular gratuitamente para ficar sempre informado e escutar a nossa rádio mensagem onde estiver.
Ótima semana para você, querido rádio ouvinte internauta, a você, Doni, e todos da Rádio Mensagem, da redação do Departamento Diocesano de Comunicação, Bruno Andrade. Ô Bruno, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação, ótima semana também. Vamos pro esporte agora? Vamos lá? Esporte. O Douglas Araújo já fez a sua caminhada, então já está de volta. Pois não, Douglas? Pois é, meu caro Doni, amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, de volta aqui no segundo tempo do esporte para a gente falar um pouquinho aí dos outros times dessa 9ª rodada do Campeonato Paulista 2020, onde o Ituano, na sexta-feira, recebeu o Guarani e perdeu por 2-0. O Santo André recebeu o Oeste em Santo André e perdeu por 1-0. O Água Santa recebeu o Inter de Limeira lá em Diadema, empatou em 1-1. E a rodada acaba hoje, meu caro Doni, com a Ponte Preta enfrentando o Bragantino às 20 horas no Moisés Lucarelli. Então lembrando aí que os times grandes de São Paulo ao longo da semana aí vão disputar as partidas da Libertadores. O São Paulo vai pegar a LDU, por isso jogou com o time reserva e perdeu para o Botafogo. O Santos joga amanhã, terça-feira, contra o Delfim, joga em casa. E o Palmeiras pega o Guarani do Paraguai, também em casa, e por isso que não foi com força máxima contra a Ferroviária não, tá certo, Doni? Pelo campeonato carioca, meu caro, o Flamengo continuou sobrando, ganhou por 3-0 aí do Botafogo no clássico disputado no sábado. O Flamengo também que vai voltar aí as atenções para a Libertadores. O Vasco, assim como o Corinthians, né, tá dando só desculpa que o time não embalou. O Abel Braga fala que o time não entrosou, não encaixou, mas o Vasco empatou 0-0 aí contra o Volta Redonda. Já o Fluminense atropelou o Resende por 4-0 e tem como artilheiro, Doni, sabe quem? O Nenê. Né? O Antony aí do São Paulo não está fazendo gol, o Pablo não está fazendo gol, traz de volta o Nenê, que o Nenê está fazendo gol lá no Rio. Né? Lá no Rio está tendo chuva de água mesmo e chuva de gol do Nenê, tá certo, Doni? Em Minas, o Galo passou pelo Cruzeiro por 2-1 e acirrou um pouco os ânimos lá em Minas, porque o presidente do Atlético contratou aí o Sampaoli, disse que o time não vai cruzeirar e tudo mais, mas, como eu já disse, né, para o Atlético cruzeirar ele tem que ganhar bastante a Copa do Brasil, tem que ganhar mais uma Libertadores para querer cruzeirar, o Atlético tem que fazer isso, mas o Atlético, além do Campeonato Mineiro, tem só o Brasileirão para disputar no ano, né? Foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Diz que foi um dos motivos que o Sampaoli aceitou treinar o Atlético, porque tem um campeonato mais folgado para ele acertar o time para o ano que vem o Galo virar uma potência para ganhar tudo que for disputar, segundo palavras aí do técnico Jorge Sampaoli. Para finalizar, no Sul, Campeonato Gaúcho, o Grêmio ganhou de 1-0 contra o Pelotas, jogando fora de casa. E o Inter passou pelo Brasil, também de Pelotas, jogando no Beira-Rio por 2-0. Grêmio e Internacional que disputam aí no mesmo grupo a Libertadores da América. Tá certo, meu caro Doni? Então, boa sorte para os times grandes aí. O Corinthians vai pegar, sabe quem na Libertadores? Vai pegar o controle e assistir a Libertadores pela televisão. Só para a gente finalizar, passando, Doni, a classificação do Campeonato Paulista, só os 2 primeiros de cada grupo que estariam classificados para a próxima fase. Então, o grupo A, Santos 15 e Água Santa 10 se enfrentariam em jogo único em Santos ou no Pacaembu, depende do que a diretoria do Santos resolver. Santo André 19 e Palmeiras 18 seriam os classificados do grupo B com jogo em Santo André. Pelo grupo C, São Paulo 15 e Mirassol 13, o jogo seria no Morumbi. E pelo grupo D, Guarani 13, Bragantino com um jogo a menos 11, o jogo seria em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Tá certo, Doni? Doni, eu me despeço aqui dos ouvintes do Jornal da Mensagem, mas convidando para daqui a pouquinho, às 10h30, a gente bater mais um papo aí de futebol. Vamos falar de seleção, né? O Tite convocou a seleção para as eliminatórias da Copa, convocou na sexta-feira. A gente vai falar um pouquinho disso aí dentro do Show da Mensagem, vai falar um pouquinho mais do Ronaldinho. E daqui a pouquinho, depois da nossa caminhada, aí a gente volta com mais informações, Doni. Um forte abraço, Douglas Araújo para o Jornal da Mensagem. Esporte, informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã.
Valeu, Douglas, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação conosco também, até daqui a pouco, né? Então, vamos às últimas informações desta segunda-feira. Deixa eu só destacar aqui, olha só, hein? Dia 11 de março vai ter aqui em Jacareí, na Ariano Suassuna, o Show Mulheres, hein? Vai ter aqui o Show Mulheres, dia 11 de março, às 8 horas da noite. Cecília Militão, Kiara Zângaro, Maísa Ohashi, Nádia Farid, Michele Aguiar, Jo Holtz, Eliana Vieira, Eliana Pescara, Cláudia Muniz e Tânia Reis. Olha só, hein? Os ingressos serão trocados por leite ou pó de café no guichê do teatro a partir das 19 horas, ali no Jardim Marcondes, ali na Sala Ariano Suassuna. Então, dia 11, Show Mulheres, nessa semana aí, em comemoração aí, o Dia Internacional da Mulher. E a partir de hoje, né? Hoje também tem aí uma palestra na Câmara de Jacareí, o papel da mulher na política e exposição, atuação feminina no poder legislativo, às 18h30, credenciamento e exposição ali na Câmara de Jacareí. E com essas informações, então, vamos fechar? Pois não, Ana? Sim, Doni, só lembrando aí as nossas ouvintes e ouvintes sobre o Bazar da Mensagem, né? Nesse mês em 2 horários. Nesse dia 12 de março, nessa semana, nós teremos a partir das 9h30 da manhã até o meio-dia, aqui na Rádio Mensagem, uma grande queima de estoque com aquele precinho que cabe no coração, a grande maioria das peças por R$2. E no dia 26 à tarde, Doni, às 2 horas da tarde, das 2 até às 4h30. Dia 12 de manhã, a partir das 9h30, e dia 26, a partir das 2 horas da tarde. Doni? Tá certo, então. Obrigado pela participação. A gente volta daqui a pouco, às 10h30 da manhã, depois ao 12h15, com Falando de Vida. Um grande abraço para você, uma ótima semana a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.